Família palmeirense. Palmeiras, infelizmente, teve essa péssima notícia aí, né? Lucas Evangelista aí vai ficar fora dessa temporada, né? O Palmeiras já se prepara aí para botar um esquema de jogo com um novo substituto para Lucas Evangelista. É um jogador importante, é um jogador que se adaptou muito bem ao estilo de jogo do Palmeiras, ao estilo de jogo de Abel Ferreira, pessoal. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o Palmeiras vai sentir falta. Mas, é como eu digo, tem um elenco qualificado, tem jogadores ali que podem suprir essa posição, pode recuar Andréas Pereira, tem Aníbal, tem Moreno. Então, tem muitos jogadores ali para se colocar nessa posição. E o Palmeiras tem um elenco ali onde Abel Ferreira tem peças ali que pode suprir essa ausência. Sem sombra de dúvida, é uma ausência que vai fazer falta, mas eu acho que não vai ser tão importante assim. Palmeiras se preparando para esse jogo aí, né, contra o Vasco da Gama, precisa vencer, pessoal, precisa vencer para manter o foco, manter a esperança ainda de campeonato brasileiro, não tem nada perdido. Tem muito torcedor aí preocupado, desesperado, que foi embora as chances de ganhar campeonato brasileiro. Calma, pessoal, calma que ainda vai dar certo, né? Não há motivo para desespero, né? E a Libertadores, o Palmeiras está quase na final, né? Então não há motivo para desespero. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar. Especulava-se que o Lucas Evangelista tinha realmente apresentado um problema maior do que o que se pensava no domingo em Salvador. Infelicidade, contusão muscular, mas uma contusão muscular muito séria, num tendão da coxa, Oswaldo Pascoal. E o Lucas Evangelista, que estava jogando muito bem, sendo muito importante para o time do Palmeiras, ao que tudo indica, por conta de ter que passar por uma intervenção cirúrgica, não jogará mais em 2025. Que zebra! A tendência é que ele só volte a jogar no começo do ano. E tendo uma fase ainda de preparação, de recuperação, para poder voltar ao futebol. Talvez só em fevereiro ele tenha condições de retornar ao futebol. É uma situação crítica, é um rompimento de um músculo, com um tendão. É doído, hein, pessoal? Porque o músculo se rompe a inserção do músculo no osso, né? E quando você perde essa inserção do músculo no osso, tem que fazer uma cirurgia para recolocar o músculo na posição. Eu fico imaginando a volta dele lá da Bahia. A dor, né? A dor, o incômodo. É muito difícil, muito complicado. O Palmeiras tem uma baixa sentida. E agora cria-se uma expectativa de que o Palmeiras comece a buscar dentro do próprio elenco um substituto. Há quem diga que o Andréas Pereira deve ser recuado para fazer o trabalho de segundo volante. E aí o Rafael Veiga entra na armação. Há uma vertente de que o Alan faça o segundo volante, que aí você só muda uma posição, né? Porque o Alan também é canhoto, como é o Evangelista. Então só muda uma posição. E existem outras variações, como também colocar o M. Martínez, que jogaria com dois volantes. O M. Martínez tem boa saída de bola, tem bom passe de bola, mas ele é destro e não é canhoto. O Evangelista é canhoto e poderia jogar nessa posição, agora com essa lesão. Então, enfim, existem outras situações que podem ser verificadas. Dois volantes, a entrada do Alan. Alan, esse que joga no Palmeiras é o Alan. Alan, no meio campo, que é canhoto, para fazer a saída de bola. Ele tá meio esquecidão, né? Quem? O Alan. Não, ele entra todo jogo. Não, mas assim, para começar jogo... Para começar, sim, mas é assim, ele entra todo jogo, ele entra. Ele joga de ponta esquerda, de ponta direita, de centroavante, de meia esquerda, de segundo volante. Onde botar esse moleque joga? Porque ele é bom jogador. Então, eu acho que é uma grande oportunidade até para ele fazer essa função, que ele, na verdade, é meia esquerda, de origem. Né? Ele é um meia esquerda. Mas talvez possa recuar o Andrés, né? E coloca ele como meia também, pessoal. Não, aí, talvez. Se recuar o Andrés, quem vai entrar é o Rafael Veiga. Porque o Veiga está recuperado, está passando novamente por um bom momento, já fisicamente recuperou o problema do pubis, então seria ele o articulador. Nesse sistema do 4-4-2 do Palmeiras, com dois homens liberados que correm atrás dos homens de ataque. Mas aí vai ficar faltando um jogador que tenha velocidade para o combate. Esse jogador de velocidade para o combate
que era o Evangelista, passaria a ser o garoto, o Alan. Então, tem muitas possibilidades da escalação do Palmeiras, é uma lamentação. Além do que, né, o jogo contra o Palmeiras reclamou da condição do gramado, Rogério Ceni vamos falar disso, vamos recuperar a fala do Rogério. Antes, Tetra, que infelicidade, né? Porque o Lucas Evangelista, de fato, estava jogando muito bem, vai fazer muita falta. E a gente também pensa no lado pessoal do atleta. Cara, num momento desse tão positivo, tão legal, uma ducha fria de uma lesão que, num primeiro momento, não se apresentava, não parecia, ao menos, tão séria, mas que vai tirá-lo do restante da temporada. Ainda mais que havia aquela desconfiança, né, que ele não seria titular com a chegada do Andrés Pereira, né, para muitos, até os torcedores, né, em mídia, o André jogaria já como segundo, né, um segundo homem de meio campo. Não foi isso que o Abel fez, acreditou no atleta, né, ou seja, contratou ele já pensando que ele seria o substituto do Rios, né, que foi embora. Ele teve um início ali com algumas cobranças, algumas dificuldades, porque o time do Palmeiras também não estava bem ainda, não estava jogando bem, e aí encaixou, né, ele ali como um segundo homem de meio campo, saindo para o jogo, fazendo essa ligação, né, essa construção ali de intermediária a intermediária, fazendo gols, né, que a gente vê aí, ganhou confiança, ganhou moral, o time se encaixou com o Flaco e o Vitor Roque na frente, aí o André chega, entra bem no time e ele cresceu de produção junto com a equipe, né? O conjunto do Palmeiras cresceu de produção. Então deve ser não, né? É horrível, a gente foi atleta, né, Zerias? Sabemos que você ficar de fora, num momento bom, uma temporada que o Palmeiras briga pelos títulos brasileiro e Libertadores. Eu tenho certeza, né, que ele estava curtindo demais viver esse momento, ele titular de uma das equipes mais fortes do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Muito triste, desejo uma recuperação para ele total, né, que Deus abençoe nesse momento que não é fácil, é difícil para o atleta ficar de fora. Agora, a gente estava falando aqui de elenco, né? Olhando para o elenco, eu não sei nem se ele vai recuar, não, o Andrés Pereira. Ele está falando muito nesse sistema dele de diamante, né? Ele fala diamante, o Abel Ferreira. Ele pode usar o Maurício também, cara. O Maurício faz segundo homem de meio campo, sabe fazer essa função nesse sistema de diamante que o Abel fala. Ou se ele pode sair para um 4-1-4-1, só jogar com um homem na frente da zaga e 4 homens ali nessa linha mais recuada atrás do centroavante. Tem muitas opções o Abel, ele ainda tem opções, vai sentir a saída do Evangelista, que ele é bom jogador, e ele estava jogando bem. O bom é que ele estava jogando bem, então assim, sente, mas o Palmeiras tem opções, até para variações táticas. Volantes, Elias, a gente vai colocar na tela agora, nomes de jogadores da posição. O Pascoal falou no Alan, o Zinho até sugeriu o Maurício como segundo homem de meio campo, o Andrés Pereira joga por ali, o Emiliano Martinez, aí é um outro tipo de jogador, uma outra característica, Aníbal e Emi Martinez, para muita gente não rola, porque enfim, são pouco móveis, são muito parecidos. O Veiga, como deu também como opção, o Pascoal, e aí 2 nomes de meninos, o Rafael Coutinho e o Figueiredo, que eu confesso não conhecer. Eu colocaria o Andrés Pereira no lugar do Lucas Evangelista, até porque é o que se aproxima mais em termos de características, de distribuição de jogo e chegada ao ataque. E quem que você colocaria no lugar do Andrés mais à frente? Colocaria o Veiga. Até para tirar um pouco da responsabilidade do Veiga em relação à marcação, porque o André, sem a bola, ele abre, né? Às vezes ele vem por dentro para marcar o volante, às vezes ele abre, dependendo do sistema tático do time adversário. Por que eu não mexeria tanto no esquema? O Palmeiras demorou muito para encontrar essa dupla. Flaco Lopes e Vitor Roque.
né? E eu acho que esse entrosamento dos dois... Ali não pode mexer, não pode mexer, né? Eu acho que você tem que preservar. E aí você tem as variações. Você põe o Andrés, que está acostumado a jogar nessa posição, você pode colocar o Maurício, você pode colocar o Veiga, que são dois jogadores, bons jogadores, interessantíssimos em relação à parte tática. Você muda a característica, porque o Maurício eu acho que o Maurício é o mais técnico, que consegue prender um pouco mais essa bola, tem uma visão diferente da maneira de jogar do Veiga. O Veiga já é aquele jogador mais simples, que pega a bola, já é mais objetivo, né? Pega a bola, 2 toques e já vai para a área para finalizar, para chegar ali para marcar gols. Eu acho que o Abel... Acho, né? Não sei. Não mudaria esse sistema de jogo, porque talvez se ele mudar tanto, ele vai tirar essa característica que ele encontrou agora, que são esses 2 jogadores, que é o Flaco e o Vitor, né? Então eu não mexeria tanto no sistema tático, não. Eu traz o Andrés aqui, você vai continuar com a mesma saída de bola, eu acho que talvez até um pouquinho melhor, e o Lucas, eu assino embaixo que o vovozinho falou em relação a se machucar, no momento que ele vivia dentro da equipe, a forma como ele vinha jogando, né? Muitas vezes ele não aparece, ele é o cara que não aparece para ninguém. Mas é o que faz o time jogar, porque o Aníbal rouba essa bola, ele pega a bola e distribui o jogo, faz essa bola chegar até os caras ali na frente. Então é um jogador importante. Eu acho que o Abel não deveria mexer tanto na equipe para preservar essa dupla que ele encontrou agora, que está decidindo os jogos pro Palmeiras, né? Tetra, no olhômetro, é claro que é difícil afirmar, mas o gramado ruim e irregular da Fonte Nova pode ter contribuído para a lesão do Lucas Evangelista? Pode, sim. Pode ter contribuído. A sequência de jogos, o acúmulo de jogos, o posicionamento dele, de muito desgaste no jogo, né? É um problema muscular, então assim, ele pode já tá vindo entra no jogo com algum tipo de desgaste de jogos anteriores, e aí o gramado ruim, a pressão do jogo, o Bahia fazendo um bom jogo, né? O time do Bahia compete muito, então assim, isso tudo pode contribuir, mas responder diretamente a um gramado ruim, saindo de polêmica se é sintético ou não, o gramado ruim nunca é bom, e ele pode prejudicar, pode atrapalhar sim, e contribuir para essa contusão, infelizmente, do atleta. Pelo que eu vi o lance, foi uma trombada, né? Foi um choque, não foi uma corrida natural, né? Que ele deu o pique e sentiu. Pelo menos, o que eu vi o lance foi mais ou menos isso. Ele tromba com o jogador do Bahia, uma disputa de bola, e aí eu acho que... do Piquerez geraria mais discussão até, né? Isso. Que, graças a Deus, ao que parece, não foi grave. Eu acho que porque durante ainda o segundo tempo, o Palmeiras comunicou que enviaria um ofício à CBF reclamando das condições do terreno da Fonte Nova, o que foi endossado pelo Abel Ferreira e rebatido pelo Rogério Ceni. E o Daronco também colocou na súmula. Também colocou na súmula. O Daronco, Anderson Daronco, árbitro do jogo, também citou o campo ruim, o gramado ruim da Fonte Nova. Vamos ouvir Abel e Rogério. Não estás preparado para jogar num campo com gramado, estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado, não consigo entender, mas quando as pessoas não querem, eu não vou deixar de bater em ponta de faca, porque isso não me compete a mim. Criam-se narrativas em volta de um treinador porque realmente quer as coisas muito bem feitas. Tu estavas, quando fomos jogar ao Monumental, fizeste uma pergunta do gramado, eu não tenho o que te dizer. Eu não vou mudar, vocês não vão mudar, eu sei onde estou, as regras são estas, vamos continuar a jogar 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias, o que for. Eu acho que a cor do gramado estava muito feia, mas é melhor o gramado ruim. Porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Paulo Pascoal, separa essa briga aí. Ou bota mais pilha, você que sabe. Não, eu acho que assim, o gramado é ruim. A gente cita o gramado do campo do Fortaleza, do Castelão. Muitas vezes ruim também. Muitas vezes ruim, a gente reclama.
quando isso acontece no campo da Fonte Nova, as pessoas reclamam, eu também reclamo. O próprio Rogério já reclamou. O Rogério disse que não é bom, né? O Rogério do ano passado disse que para jogar, eu vou só recuperar o que disse o Rogério, para jogar num campo como esse que a gente está jogando, é melhor jogar no sintético. Foi ele que disse. Só está recuperando a fala dele, né? E o campo estava ruim mesmo. E o campo, com todo respeito, Rogério, o Palmeiras não joga só de bola pelo alto. Com todo respeito, Rogério. Essa fase da ligação direta já passou. O time do Palmeiras é um time que trabalha a bola para jogar. Mesma característica, uma característica semelhante à do Bahia. O Bahia gosta muito de ficar com a bola, de preservar a bola, de virar jogo da direita para a esquerda, de girar a bola entre os meias, que são muito competentes. E o Palmeiras, como tem também meias competentes, prefere ficar com a bola, de trabalhar com a bola e encontrar um espaço para a velocidade e o arranque do Vitor Roque, que é a especialidade dele, e a chegada ofensiva do centroavante, que o Flaco Lopes é muito bom jogador, a bola cruzada na área, e está passando por um momento excelente nas finalizações. Não concordo quando o Rogério diz que o Palmeiras só joga pelo alto, mas eu sou obrigado a concordar. O Rogério sabe que não é assim, né? Ele também sabe. Claro. Mas então não sei por que falou. Não, ele acho que o final da resposta dele deixou claro por que ele quis ir no ponto fraco do Abel. Porque o Abel tem como costume dificilmente reconhecer virtudes no adversário que o vence. Ou é o árbitro, ou é o calendário, ou é o gramado. E aí ele quis ir no ponto fraco do cara. Claro que o Rogério sabe que o Abel tem repertório. O drible no Jefté tá marcado no gol do É jogadaço do Ademir. Do Ademir. Vai sobrar pro coitado do Jefté. Foi uma ligação direta. Foi uma bola quebrada que acabou encontrando o Ademir. Então, sabe, gente, o futebol é cheio de detalhe e esses detalhes fazem parte da história, dos confrontos entre as equipes. O Palmeiras perdeu para o Bahia. E não foi só culpa do gramado. Perdeu para o Bahia, que também teve lá suas culpas. O Jefté não conseguiu acompanhar, porque o titular da posição se machucou. Né? Mas ali era difícil, hein? Se machucou o joelho. Ali eu acho que é muito mais mérito do Ademir. Não, o Ademir também estava voltando de lesão. Agora o jogador é driblado, ele errou no lance. Não é normal. Não, o drible do Ademir no Jefté está marcado. O drible do Ademir do Jefté está marcado. Se fosse o Piquerez, era possível acontecer? Não sei, porque não era o Piquerez. O Piquerez saiu com uma lesão no começo da partida. O Jefté está jogando bem direitinho. E o time do Palmeiras também teve lá suas dificuldades. O Bahia fez um bom jogo. O jogo foi legal. O Bahia fez um bom jogo. O Palmeiras é o Palmeiras que está vindo da classificação contra o River Plate, criou possibilidades e acabou dando o Bahia nessa circunstância. Quando o árbitro coloca na súmula que o gramado não estava em boas condições, é porque parece que o gramado não estava em boas condições. Ou só tem um reclamando? Até o Rogério Ceni reclamou da condição do gramado. Assim, o barulho exagerado, talvez, porque o Abel mesmo andou reclamando do sintético do Allianz Parque. Quando você reclama que o seu campo sintético é ruim, é estranho você ainda durante a bola rolando já comunicar que você vai fazer um ofício à CBF e tal. Talvez seja pelo exagero. Eu acho que é mais a questão do... exatamente isso, né? De tentar amenizar e jogar a culpa da derrota em relação ao campo, né? Eu acho que a fala meio que se caracteriza isso e por isso que o Rogério rebateu dessa forma. Ele sabia que o ponto fraco era falar do trabalho do cara. Lógico, não é só... Eu acho que pela cabeça do Rogério é isso. E aí tanto que ele fala, não, agora já deu, eu vou falar da vitória do meu time, porque senão nós vamos ficar batendo aqui no campo, isso, aquilo. Acho que o Rogério é aquela história, quem fala o que quer, escuta o que não quer também. Né? Da mesma forma que fala, você é obrigado a escutar. E faz parte do jogo. Bola alta, bola no chão, joga aqui. Eu acho que os dois times têm repertórios, tanto para sair jogando, como para sair na bola alta, no passe longo, porque cada jogo é uma história. Durante 90 minutos você tem variações táticas que você é obrigado a tocar, você é obrigado a fazer passe longo, dependendo da marcação, se o cara sobe a marcação, ele te dá a possibilidade da bola longa, como foi o gol do Bahia em cima do Palmeiras. Eu acho que isso faz parte do futebol. E essa rivalidade que vai se criando, Tetra, na verdade são técnicos com tempo de vida, de carreira parecido, né?
o Abel com trabalho no Brasil muito mais marcante, pelo menos por enquanto, títulos mais expressivos, conquistou 10 títulos no Brasil e o Rogério conquistou 8. Tudo bem, também tem que se levar em consideração que o material humano disponível para o Abel, na maioria desse tempo, foi superior ao material que o Rogério teve, apesar do Rogério ter dirigido o Flamengo, né? Foi campeão brasileiro lá, mas também não durou muito. E nos duelos, vitórias dos times do Ceni 7, dos times do Abel 7, portanto empate, e 3 empates. Gols do time do Ceni 16 e gols do Palmeiras 17. Eu acho, Zinho, até saudável esse tipo de rivalidade. A gente viu ali, você vivenciou de perto no início dos anos 90 o Tele Santana já consagrado contra o Vanderlei Luxemburgo surgindo para o cenário nacional e o Vanderlei Luxemburgo muitas vezes dando uma bordoada no Tele. Eu acho que isso como diria o outro, para o espetáculo só traz coisas positivas. Primeiro, são ótimos treinadores. Eu gosto demais dos dois treinadores. Acho que são de altíssimo nível mesmo. Fazem trabalhos ótimos. O Rogério Ceni, eu coloco ele até como um treinador que teria a possibilidade de ser o treinador da seleção brasileira. O Abel nem se fala, né? O Abel, no final da Copa do Catar, quando o Tite anunciou a saída, vai trazer um treinador estrangeiro, coloca o Abel, que já está no Brasil, que já conhece o futebol brasileiro, já conhece a mídia, já tá nessa adrenalina toda que é o futebol brasileiro. E o Rogério Ceni, eu acho ele muito bom, mas acho que ele exagerou nessa. Pessoal, a mídia discutindo aí nessa questão do Palmeiras, né? Felizmente, Lucas Evangelista vai ficar essa temporada fora, mas como eu disse aí no início do vídeo, né? Eu acho que tem jogadores qualificados ali para colocar e substituir Lucas Evangelista. Ok, Lucas Evangelista é um jogador importantíssimo, né? É um jogador que se adaptou muito rápido, né, com a camisa do Palmeiras. É um jogador que chegou e fez a diferença até onde ele jogou. O Palmeiras era um com Lucas Evangelista e outros sem Lucas Evangelista, principalmente quando ele não poderia jogar, né? Mas eu acho que os jogadores que lá estão no Palmeiras têm possibilidade de substituir Lucas Evangelista, pessoal. Lucas Evangelista é um grande jogador, sem sombra de dúvida. É um jogador que o torcedor não esperava que ele rendesse tanto, né? Eu sou bem realista, eu não esperava que Lucas Evangelista ia chegar no Palmeiras e jogar essa bola que ele jogou aí, pessoal. Ele jogou muita bola, né? Vinha jogando, infelizmente se lesionou. Eu sei que tem essa polêmica, foi a questão do gramado, não foi o gramado. Pessoal, não tem como a gente saber. Agora, uma coisa é certa, a grama. A grama do campo do Bahia é um pasto, né? Não adianta que a gente querer esconder também, né, pessoal? Não adianta a gente querer passar pano, né? Inclusive, Pascoal aí representou muito bem o Palmeiras, né? E na coletiva, né? Rogério Ceni teve a cara de pau de dizer que o futebol apresentado pelo Palmeiras era só ligação direta, só ligação direta, só ligação direta. E Pascoal representou. Não, Rogério. Futebol apresentado pelo Palmeiras até esse momento não é só ligação direta. Pelo contrário, a ligação direta que teve nesse jogo foi justamente de quem? Do Bahia, que fez o gol. Então, eu acho que chega a ser cara de pau o Rogério Ceni vinha numa coletiva e dizer que o futebol do Palmeiras só é ligação direta. Não. O gramado estava ruim? Estava ruim não, tá péssimo. Atrapalhou as duas equipes? Atrapalhou as duas equipes. Sem sombra de dúvida, atrapalhou as duas equipes. Mas a gente sabe que um gramado nessas condições pode lesionar jogador. O futebol fica feio, fica um futebol horroroso. Quem bota a bola no chão realmente é prejudicado. Não era só o Bahia que colocava a bola no chão, quer dizer, que só coloca a bola no chão. Aí o Palmeiras perde Lucas Evangelista. Piquerez não parece ser nada sério, graças a Deus. Mas Lucas Evangelista aí agora só a próxima temporada, né? Aí eu sei que muitos vão dizer, não, mas não foi por causa da grama. Não sei, pessoal. Não tem como você afirmar se foi isso, se foi aquilo. Uma coisa é certa.
foi no jogo contra o Bahia numa grama péssima. Agora, se foi a grama, se não foi a grama, infelizmente não tem como nós afirmar. Mas é bola para frente. Não tem muito o que pensar, não. É bola para frente, é fazer um grande jogo aí contra o Vasco. Esperar uma vitória. Não vai esperar que o jogo é fácil, pessoal. Pode até ser fácil, né? O Palmeiras pode até tornar o jogo fácil, mas o Vasco, ó, ganhou do Bahia, empatou com o Flamengo e ganhou do Cruzeiro. E muitos diziam que o Vasco aí vai perder os 3 jogos. De 9 pontos os caras fizeram certo. Isso aí é o quê? Para o Palmeiras abrir o olho. Para o Palmeiras abrir o olho e achar que não vai ser fácil. Achar que vai ser difícil. Ok, quando no final do jogo tiver 3-0, 4-0 para o Palmeiras, foi fácil? Foi. Mas por quê? Entrou determinado, entrou focado, entrou concentrado e fez o jogo fácil. Mas eu também não tô nessa aqui que vai ser fácil. É um jogo complicado, é clássico, né? Apesar do Vasco estar ali na parte de baixo da tabela, Fernando Diniz vem demonstrando aí, o Vasco vem crescendo na competição. Mas é isso, né? Vamos esperar que o Palmeiras vença. O Palmeiras vai encontrar um substituto mesmo na equipe. Eu não tenho nenhuma dúvida aí que Abel Ferreira vai encontrar um substituto para Lucas Evangelista. E boa recuperação para Lucas Evangelista, né? Então é isso, pessoal. Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.